A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus! Nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse conteúdo semanal, este encontro semanal que nós temos, onde nós abordamos sempre o assunto da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o tema da última EBD, nós sempre trazemos aqui, reforçando alguns aspectos, ampliando alguns detalhes. Estamos aqui para reviver a bênção de ouvir a voz do Senhor, a direção do Espírito Santo, e para aprender junto com você que está aí do outro lado, junto com a gente, participando desse momento, desse encontro, dessa conversa, aquilo que nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical. E agora você vê os pastores que estamos aqui nesse encontro, nessa conversa, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos também. Glória a Deus. Bom, o tema do programa de hoje é os efeitos da ação do Espírito Santo. E isso nós estamos vendo no livro de Cantares, ainda abordando o livro de Cantares, quando você vai ter algumas informações, quando a gente, como eu falei, vai pensar alguns aspectos aqui e vamos discutir, os pastores aqui vão trazer algumas informações acerca do que foi trazido na Escola Bíblica Dominical. Já no começo aqui, eu quero pedir uma coisa. Você pode agora estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Por que eu disse pode estar nos assistindo? Porque nós estamos transmitindo esse conteúdo no sistema multiplataformas, ou seja, a Igreja Cristã Maranata ela trabalha de uma forma que você pode ter acesso ao nosso conteúdo de diversas formas diferentes. E eu quero dizer para você o seguinte, você pode estar nos assistindo pelo canal 126, no sistema RO, transmissão aberta, via satélite. Você pode estar nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre. Você pode estar nos assistindo fora do Brasil, nos Estados Unidos, está nos ouvindo pela FM. Nós temos FMs que retransmitem o nosso conteúdo fora do Brasil. Você pode estar nos ouvindo pela Rádio Manaim, para o mundo inteiro, pela internet. Você pode, como eu disse antes, estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata do YouTube. E, se for o caso, o nosso pedido é que você não deixe de fazer agora o que a gente está chamando de triplo C, ou seja, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Isso é importante, isso ajuda muito ao canal. Quando você faz esse simples gesto, você está ajudando a anunciar o Evangelho Eterno, porque isso vai fazer com que a plataforma ofereça esse conteúdo para outras pessoas que precisam ouvir isso que você está ouvindo hoje à noite, tá certo? Então não deixe de fazer essa sua ação, essa sua interação com o nosso conteúdo. Agora a gente vai trazer para vocês aqui, rapidamente, 2 vídeos, e você está vendo o QR Code que está aí na tela,
é para isso. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você envia para nós um vídeo, falando sobre a importância desse programa para a sua vida. A gente gosta sempre de trazer os testemunhos dos nossos irmãos, não só do Brasil, como também do exterior, acerca desse programa, da importância. Isso é muito interessante, porque você que está aí participa junto com a gente aqui do programa. E os 2 vídeos que nós vamos assistir, um vem dos Estados Unidos, lá da cidade de Everett, em Massachusetts, no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, e quem manda a mensagem é o nosso irmão Vinícius Miranda. O outro vídeo é da nossa irmã Cristiane, que é da cidade de Cerejeira, no estado de Rondônia. Olha que coisa boa. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Vinícius Miranda. Estou falando da igreja de Everett, Estados Unidos, ministério do pastor Alessandro Afonso. E venho trazer aqui a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem trazido para nós, os obreiros, uma experiência tão simples e ao mesmo tempo tão profética com as doutrinas que o Senhor nos tem revelado. E assim tem nos capacitado para levarmos essa doutrina às ovelhas que pertencem ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Cumprimento os pastores com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Cristiane, eu sou do estado de Rondônia, da cidade de Cerejeiras, no ministério do pastor Amós. E o Evangelho Eterno para nós tem sido uma grande bênção. Nós temos adquirido experiências através da dinâmica trabalhada na Escola Bíblica Dominical e temos tido um grande aprendizado. A todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Cristiane, por ter enviado para nós os vídeos, esse conteúdo que vocês gravaram. Uma alegria ter a participação de vocês no programa. Tá aí o QR Code, se você quiser, manda o seu vídeo que na próxima semana, quem sabe, vai ser o seu vídeo que vai aparecer aqui no programa. Bom, a gente entra agora aqui no tema, ou no conteúdo propriamente dito do programa, e eu vou já ler um versículo do livro de Cantares para que vocês possam discorrer sobre ele e sobre o que ele nos traz de ensino profético. Cantares capítulo 6, verso 2, diz assim: O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Muito bem, a gente está falando sobre uma igreja, a igreja fiel, a igreja que está preparada para o arrebatamento, a igreja que entende o projeto de Deus e aquilo que o Senhor espera dela, para que ela esteja preparada. Mas como que a gente pode fazer a aplicação profética desse texto para essa realidade? Esse texto, ele é notável porque é a conclusão de um projeto, do projeto de salvação, de resgate e do arrebatamento da igreja. O livro de Cantares, temos falado nisso, a escola bíblica, aqui também semanalmente. O livro de Cantares é esse convívio, esse relacionamento do noivo, profeticamente o Senhor Jesus, e da sua noiva, profetizando a igreja, e fala de muitas nuances entre a igreja fiel e o Senhor Jesus. Mas aqui, Josias, é esse ápice dessa comunhão entre o noivo e a noiva, que é o que profetiza do momento do arrebatamento. Então, quando diz, o meu amado desceu ao seu jardim, ou seja, é a volta do Senhor para colher os lírios, para levar a sua igreja, e que isso chama muita atenção, porque o texto, porque o escritor, inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo, registrou essa planta que é tão diferente, é tão especial, que são os lírios. Não foi por acaso. Aí eu passo para o Daniel prosseguir. A gente cada dia mais se maravilha. Quantos programas, há mais de um ano, estamos abordando o livro de Cantares. 2 anos em junho. 2 anos em junho. Então, isso que o Sérgio falou, bem explicado aí, fala desse ápice, desse momento, porque é o momento da colheita. Tanto é que tem o verbo ali, colher. E além das flores, diz o texto, aos canteiros de bálsamo, que fala do alento,
que fala do refrigério, que fala do consolo. Então isso tudo são ações, operações do Espírito Santo nesse jardim que aponta para a igreja fiel. E os lírios, que falam de que os lírios? Como o Sérgio perguntou. Os lírios falam da santidade, da pureza, de uma igreja que não se contaminou com o mundo, que não se corrompeu com tudo aquilo que o mundo ofereceu. Ela permaneceu imaculada, né? Guardada, santificada pela ação poderosa, gloriosa do Espírito Santo. Quer dizer, quem vai ser colhido não é uma religião, não é aquele que tem rótulo de cristão, pura e simplesmente. Não é um profundo conhecedor de teologia, um filósofo. Não. Quem vai ser colhido pelo Senhor é aquele que está vivendo no processo de santificação pela ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus é clara sobre isso, né, Sérgio? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, me permita que eu Claro. estou fazendo a sua vez hoje. Eu me lembro uma vez nós falamos sobre o lírio, também em Cantares, e que você, Daniel, trouxe uma explicação da onde o lírio surge, o charco de lodo. Lembra disso? Que ele cresce no meio do lodo, que fala do mundo, mas ele preserva a sua brancura, a sua característica. Isso já está explicando. Já tá. Não, mas Ele prestou atenção, Ele Daniel. prestou atenção e guardou, né? Eu Não, estou aqui mas puxando da minha memória complementa aqui. Não, mas é isso mesmo, né? É porque ele nasce, né? Ele se destaca no meio do charco, do lodo. Então, a igreja em santificação, ela se destaca no mundo que Amém. está, né? De tanta sujeira, de tanta corrupção, de tanto pecado, né? Mas há uma igreja que está preservada, amém. né? O que destaca a igreja não é o poder político, não é o poder religioso, não é o poder econômico, é o poder de Deus, Glória a Deus. através da santidade que está na vida Amém. da igreja. Eu até acrescentaria mais uma coisa, Daniel. Não é a sua exuberância física, material, visível, arquitetônica. É o poder de Deus, é a presença de Amém. Deus no meio da igreja. A revelação. A revelação. E eu queria aproveitar, Sérgio, que você puxou pela memória aqui de Daniel, de uma outra abordagem que a gente fez, é que tem porque aqui nós estamos vendo o arrebatamento da igreja, quando o amado desce ao jardim para colher o lírio, ou seja, para colher aquela igreja santificada, para colher aquela igreja que não se misturou com o charco, né, embora tenha nascido em meio a ele. Mas tem um outro texto da palavra, dentro do contexto de Cantares, assim: jardim fechado és tu, irmã minha, fonte selada. Amém. Né? Então, essa igreja que é o jardim, que é dele, que pertence a ele, é uma igreja, é um jardim fechado, é um jardim escondido, é um jardim santificado, é um jardim preservado, né? É um Guardado, jardim protegido. É uma preciosidade tão grande para o noivo, que é o Senhor Jesus, que ela tá ali, a beleza está dentro do jardim, né? E que não se mistura. Isso. Porque hoje nós vemos muito, Daniel falou do destaque da igreja fiel, mas nós vemos muito evidências, de forma muito clara, de um cristianismo que começou a ir para o lado daquilo da emoção, daquilo que é o mundo. Misticismo, Do misticismo. superstição. Exatamente. Talvez no afã de angariar fiéis e de crescer, deixa que o mundo e coisas do mundo entrem e tomem e formatem a igreja. E deve ser o contrário, né? A igreja não pode tomar a forma do mundo, mas aqueles que vêm para o meio dela, que tomam a forma do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Falando sobre a santidade da igreja fiel, nós vamos ler aqui o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Diz assim:
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glórias a Deus. Vocês querem comentar? Porque tem várias expressões aqui, né? A palavra, a água, que é tipo do Espírito Santo. Vocês querem comentar essas expressões que estão em negrito aqui? Ali o que chama a atenção novamente é o amor. Cantares profetiza a respeito deste amor, do noivo, este amor divino, né? Este amor santo. Agora Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que Cristo amou a igreja. Então, o que está sempre em evidência nesta relação é o amor, né, do Senhor pela igreja. Tanto é que a si mesmo se entregou para santificar, purificando com a água pela palavra. Então, a palavra funciona assim mesmo, né, Sérgio? A palavra ela entra no coração do homem, vai limpando o coração, limpa a sua mente, mas principalmente limpa a sua alma. Daí ser essencial a doutrina, né? A gente insiste, a palavra, estude a palavra, a doutrina, a escola bíblica, os seminários, todo esse arsenal que nós temos, que traz a doutrina para o nosso meio, para o nosso povo, porque a doutrina é a palavra que nos lava, que aponta o nosso erro, que nos dá a direção, o discernimento do que devemos fazer, daquilo que temos que nos abster. Então, tudo é pela palavra. Agora, a igreja aos olhos do Senhor, a igreja fiel, ela é gloriosa, ela não tem mácula. Aí a referência ao lírio, né? É o lírio profetizado. Exatamente. É o lírio profetizado. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa, irrepreensível. A questão da ruga também é muito interessante, porque é um sinal do envelhecimento. Você não vai ver um bebê, interessante, né? Com ruga. Então, a igreja fiel, ela tem cada dia mais prazer nas coisas do Senhor. Ela se alegra. Ah, mas é mais um culto? Não, o crente, aquele que está cheio do Espírito, não tem envelhecimento espiritual. Ele quer mais do Senhor, quer mais do Espírito. Muito bem. Nós vamos agora ver algumas figuras proféticas do Espírito Santo dentro do livro de Cantares. Tá? Nós vamos extrair alguns aspectos, né, trechos de versículos e trazer aqui para que vocês comentem. Depois a gente traz um texto bíblico para corroborar com aquilo que foi abordado. Então, há muitas abordagens, há muitas passagens no próprio livro de Cantares que falam acerca do Espírito Santo. Vamos trazer algumas para a gente entender. Em Cantares 2, verso 12, tem a expressão assim, que está escrita assim: aparecem as flores na terra. Como é que nós vemos a figura do Espírito Santo nesse texto? Essas flores falam profeticamente dos dons espirituais. A propósito, você falou que nós vamos fazer uma ou outra referência, porque as menções do Espírito Santo em Cantares são inúmeras, mas nosso tempo é curto. Então, essas flores falam dos dons, porque os dons espirituais, Josias, dentro da igreja, no dia a dia, permitem que o Espírito Santo governe o povo, governe aqueles que querem a bênção de Deus, que estão buscando de uma maneira muito clara, sem nenhum tipo de dúvida. Claro, é o governo quando vem a revelação, a profecia, o Senhor direciona, vocês vão fazer aqui assim, a escola bíblica é desse jeito, o culto profético, o culto de hoje, dia tal, do mês tanto, às tantas horas, vai entrar um homem assim, assim. Então, o Espírito Santo vai governando, fora os benefícios dos dons espirituais. Dentro dessa abordagem aí, Sérgio, eu te pergunto para o Josias, para aqueles que
a um povo que tem uma experiência com os dons espirituais. Um culto sem a manifestação dos dons espirituais é como um jardim sem flores. Porque a beleza... Isso aqui é um jardim. Todo mundo, quando olha um jardim, o que ele espera ver? As flores. Onde estão as flores? Assim é a experiência da igreja fiel hoje. A igreja fiel, ela não vive mais sem o exercício, sem a experiência dos dons espirituais, porque é a beleza do Espírito Santo no culto. Glória a Deus. É nós descobrirmos, no caso do culto, o que Deus quer como ênfase para aquela noite. Qual é o tema daquele culto? No caso do seminário, nós há muito tempo temos tido essa experiência. Senhor, vai ter um seminário, vamos lá, do grupo de louvor, dos instrumentistas. Qual é o tema do seminário? O que o Senhor quer? E assim nós vamos. É a beleza dos dons. A essa experiência nós chamamos de culto profético. Exato. É a nossa experiência de buscar saber do Senhor como Ele quer ser adorado, né? De que maneira, ou o que Ele quer fazer no meio da igreja, né? Qual a linha do culto. E nós temos, como você falou, Sérgio, tido essa experiência recorrente. Aliás, em todos os seminários nós temos o culto profético do seminário. Os pastores se reúnem. Só fazer um parênteses, Josias. A nossa experiência, e quando a gente diz assim, não significa que nós somos melhores que ninguém, nem suprassumo do evangelho, não existe isso. Mas a nossa experiência de culto não é o que nós queremos oferecer a Deus, mas é o que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. Amém. É o culto profético. Recentemente foi trazida uma palavra pelo pastor Gedeuti no seminário, explicando que culto é o conhecimento de Deus. O verdadeiro culto Amém. é o conhecimento de Deus. Então, na medida que você conhece a Deus, Deus se revelando, que você tem uma experiência com Ele, que Ele, se você dá lugar para Ele se revelar, e o culto ele é essa experiência do conhecimento, de ouvir a voz, de conhecer a Deus, de saber a sua vontade, de viver. Nós poderíamos pensar, imaginar, as pessoas são criativas, né, e muito bem intencionadas. Nós podíamos organizar um culto talvez extremamente festivo, litúrgico, seja o que for, mas se não pomposo, é esse, né? Pomposo, mas se não é essa a vontade de Deus, se não é assim que Ele quer receber a sua adoração, né, a adoração a Ele. Além do que, quando a gente fala de dons, são 9. Nós falamos alguma flores, coisinha. plural, né? Mas você tem o discernimento de espíritos, a palavra de sabedoria, os dons de curar. Que maravilha, que jardim bonito. Vai. A profecia. Jardim, como é que nós vamos viver sem isso? Que jardim maravilhoso. É maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Não existe contraindicação para dom espiritual. Não. E o dom espiritual não é para promoção pessoal. Isso. Nem para expor ninguém. Para edificação da igreja. Isso é importante. Glória a Jesus. Bom, vou trazer uma outra expressão do livro de Cantares para nós falarmos sobre o Espírito Santo. Diz assim: do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Está no capítulo 1, verso 4. Como é que a gente pode entender o Espírito Santo aqui nesse texto? Bem, o amor do Senhor Jesus, ele veio através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário, figura notável do derramamento do Espírito Santo. Então o texto profetiza o seguinte, que este amor, que é o Espírito Santo, ele é melhor do que o vinho. Nesse caso aí, o vinho fazendo referência às alegrias dos prazeres desta vida. Então, o amor de Jesus, o gozo do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo é muito, muito, muito melhor do que os prazeres desta vida. E que aquele que não tem uma experiência verdadeira com o Senhor não consegue entender. Não. Como é que esse povo, de manhã é negócio de madrugada,
e é culto, e é visita, e não para, e é Bíblia, e jejua, não é? No caso dos nossos jovens, falam de maneira diferente, se comportam, se vestem de uma forma distinta da do mundo. Testemunho, né? Não é? O povo de Deus que não frequenta certos ambientes. Mas como? Esse vinho é tão bom. Ou seja, são as alegrias passageiras do mundo. A embriaguez desta vida. A embriaguez desta vida. Por quê? Aquele que conhece o Senhor, ele quer, na verdade, o vinho do Espírito. Glória a Deus. Ele quer a presença de Deus. Eu trago comigo uma experiência muito interessante. No prédio onde eu moro, por acaso, o elevador é bem grande, né, espaçoso e tal, até chama a atenção de quem vai lá. E é muito engraçado, por exemplo, domingo de manhã, a gente está saindo de terno e gravata e o pessoal no mesmo elevador indo para a praia. E eles olham para a gente às vezes. Estranho, né? Estranho. Bíblia na mão. Bíblia na mão. Isso é hora de ir para a igreja, um sol desse. Mas esse amor é melhor do que o vinho. Nós queremos mais. Glória a Jesus. Vamos ler um texto da palavra? Atos 2, 15 e 17, ou 15 a 17, diz assim: Estes homens não estão embriagados, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Profetizarão, terão visões e sonhos. Então está aqui o que é a experiência. Né? Nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. Não vos embriagueis com o vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, violência, desastres, mortes. Desgosto. Hein? Desgosto, decepção, frustração. Muita. O vinho que não é do Espírito, ele traz tudo isso. Eu gosto muito de contar, e vou ser bem breve aqui, uma experiência de uma vigília de pastores que nós tivemos, e que nós estávamos voltando dessa vigília, tinha sido à noite no Manaim, e havia uma festa lá na Bahia, né? Bahia é um lugar com muitas festas e tal, havia uma festa próxima ao lugar que eu morava, e eu estava voltando dessa vigília de pastores e as pessoas saindo da festa de rua. E eu vendo as feições daquele povo que vinha no sentido contrário, eu estava indo cantando. Eu não recomendo muito me ouvir cantar, mas eu estava indo cantando, estava sozinho, não estava fazendo mal a ninguém. Então eu estava indo cantando dentro do carro, glorificando pelo resultado da festa que eu tinha participado. Olha, Deus. E eu comecei a olhar as fisionomias das pessoas. É como se elas tivessem saído de uma fantasia e voltado à realidade. E eu não conseguia ver ninguém feliz, ninguém sorrindo, ninguém alegre. Era como se tivesse ficado ali toda a esperança das pessoas ficou ali junto com aquelas músicas, com o vinho, Bom, enfim. Mas a festa do Espírito Santo, ela repercute, A gente volta, chega em casa, compartilha com a família, distribui com a família daquilo que está sobejando, da bênção do Espírito Santo. Não, agora você contou a experiência, vou contar outra, rapidamente. A pessoa que me evangelizou, 41 anos atrás, um jovem que pregou, ele tinha se convertido 1 mês e pouco antes. E foi no meio de uma festa popular, a maior festa popular aqui do país. E quanto mais ele se envolvia naquela festa, mais o coração dele ficava vazio. E no final daqueles dias de festa, ele falou: por que eu estou tão vazio? Porque meu coração está assim. Me diverti, eu bebi, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu estou vazio. Aí ele foi procurar a igreja, uma igreja nossa, foi a um culto, aceitou o Senhor, porque no culto o coração dele se encheu. Glória a Deus. Então, é isso, o vinho do mundo só traz vazio, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar sobre outra expressão que diz respeito ao Espírito Santo, que são os ungüentos. Cantares 1:3 diz assim: são bons os teus ungüentos. Qual a aplicação que nós podemos fazer? O unguento era usado no passado, falando do passado pelos relatos bíblicos. Cultura daquela época. Né? Cultura daquela época. Tinha muitas funções, em parte curativa, né? Como um remédio, mas acima Perfume de tudo, também. perfume. Era usado para preservação do corpo.
Então, o unguento preservava... Tanto é que o corpo de Jesus, né, foi ungido, né? As mulheres Exatamente. levaram unguento, né? Exatamente. Levaram com esse objetivo. E com esse objetivo. De ungir, exatamente, de preservar aquele corpo. Não é? Então, o unguento fala da ação, ou como é o nosso tema, do efeito daquilo que existe como resultado da presença do Espírito Santo no corpo. Daniel, nós estamos há tantas décadas servindo ao Senhor nesta obra. E glórias a Deus, quando eu olho para trás, no sentido de lembrar, né, de trazer lembranças, aquilo que nos atraiu um dia para a presença do Senhor, muito tempo atrás, continua da mesma forma. Continua. O corpo é o mesmo. Porque é o novo e vivo caminho. Então, esse corpo está sendo preservado por quê? Por causa do governo, da ação do Espírito Santo. Esse unguento, né? Que esse revestimento do Espírito Santo, não deixando o corpo, a igreja, que a igreja é como corpo, né? Não deixando essa igreja se corromper, né? Se sujar, né? Se manchar, se deteriorar. Não deixa a igreja ter rugas. Exatamente. Né? Para usar aquela expressão. Muito boa, né? Não deixa a igreja envelhecer. Mas aí, aproveitando, por que o Espírito Santo tem agido assim no nosso meio? Porque há um povo que se submete, que entendeu, eu preciso não só ouvir, mas me sujeitar àquilo que o Espírito Santo está determinando. Mesmo que, talvez até na maioria das vezes, eu seja contrariado. Não tem importância. Deixa o Senhor prevalecer e é assim que nós temos sido preservados. Glória a Deus. A soberania da voz do Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Glórias ao nome do Senhor. O mesmo Espírito, Maravilha. né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver ainda uma expressão, ainda a última para o programa de hoje, que fala sobre a ação do Espírito Santo. Em Cantares 2,15, há a seguinte expressão: as nossas vinhas estão em flor. Qual a aplicação profética que nós podemos fazer? Então, a vinha ou as vinhas está profetizando, apontando exatamente para a igreja fiel, que está ligada, né, a esse tronco, né, que é o Senhor Jesus. E esta igreja fiel, ela está em flor, isto é, ela mostra, ela destaca, ela brota sempre nela, todos os dias, as flores, que fala exatamente dos dons espirituais, mais uma vez, da operação do Espírito Santo. Então nós podemos resumir numa frase: é uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso que você mencionou, Josias, as nossas vinhas estão em flor, essa passagem de Cantares, fecha, na verdade, tudo que nós conversamos hoje. Então é uma igreja batizada com o Espírito Santo, com palavra revelada, com culto profético, com dons, com uma linha, com uma sequência profética. Não é, e agora falando especificamente de nós, enquanto instituição, não é uma coisa solta que não, a vinha está em flor. Saiu um comando, o povo todo está correndo para atender. Os ministérios, os obreiros. A reunião das senhoras, o tema do próximo mês é este, das crianças, né, das classes. As senhoras, agora a pergunta da semana é essa. Está todo mundo, porque o povo... Os jovens. O povo está cheio das flores, os jovens, né? As vinhas estão em flor. A vinha não está mirrada. Isso. Não está morrendo, ela está em flor. Ela está viva. Está viva. Há um aspecto interessante aqui, Daniel e Sérgio, é que é a constatação, né? É o sinal, é a evidência, é aquilo que se vê. Então, nós estamos falando aqui de uma igreja com certas características, desde o lírio lá que a gente vem falando sobre os aspectos da igreja, da ação do Espírito Santo, mas há uma constatação: a vinha está em flor.
Glória a Deus. Você viu a vinha, ela tá em flor, ela está florescendo. Então e aí eu falo para você que está assistindo, olha só, encontrou uma igreja, ela está em flor? É a nossa experiência, porque é isso que nós buscamos. Ela está em flor, então ela é a igreja fiel. Você foi num lugar, o Espírito Santo de Deus está falando, tem dons espirituais, tem operação de maravilhas, tem resposta. O coração como os discípulos no caminho de Emaús, Deus se revela, né? O coração arde por ouvir a voz, porque a voz de Jesus é ouvida. Deus se revela. Há o conhecimento de Deus no culto. Essa vinha que está em flor é a igreja fiel. Eu quero só complementar o que você disse, que quando alguém entra no culto, na igreja, vai ver, de pronto o culto começou, o clamor pelo sangue de Jesus, é uma flor. Glória a Deus. Os hinos que são cantados não são hinos inspirados de qualquer jeito, não, mas eles têm base na palavra. São os hinos que surgem a partir da palavra. E os louvores seguem o veio que o Espírito Santo mostrou para aquele culto. No culto profético. No culto profético. E os dons que são transmitidos. É um mistério. Então, são vinhas que estão em flor, glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos ver aqui uma experiência, Atos 4:31, diz assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Amém. Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A ousadia não está na capacidade do homem, Não, na coragem do homem. na oratória bonita. Na oratória bonita, né? A ousadia está na ação do Espírito Santo. Amém. A certeza de dizer, essa vinha está em flor, Glórias a Deus. porque eu estou vendo a beleza dela. Glória a Jesus. Bom, a gente está caminhando para o final desse programa e sempre a gente pede a um dos pastores presentes para trazer uma palavra aplicando aquilo que foi trazido à vida de cada um. Pediu o pastor Daniel para mais uma vez trazer uma palavra para os nossos irmãos. Amados, o derramamento do Espírito Santo teve início no dia de Pentecostes, mas não se encerrou, não finalizou naquele momento. Todos os efeitos dessa dispensação são vividos hoje pela Igreja fiel, em especial através da palavra revelada, dos dons espirituais e do governo do Espírito Santo. E este Espírito Santo pulsa dia e noite no coração desta igreja. Vem. Glória a Deus. Vem. Amém. Vem. Maranata. O Senhor Jesus vem. Glórias ao Amém. nome do Louvado Senhor. seja o nome do Senhor. Muito Amém. bem. Esse programa é um programa interativo, sempre foi desde o seu início. E nós continuamos tendo a participação dos irmãos, que inclusive nos ajudam a fazer cada edição do programa. Eu estou falando isso porque está aparecendo na tela agora um QR Code. Está aí na tela. Esse QR Code, que é diferente daquele primeiro que nós mandamos, que nós mostramos para você. Esse QR Code, quando você aponta a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e vai haver uma questão que está proposta ali. E você responde a questão e nos envia. Ao responder essa questão, você nos ajuda a fazer a próxima edição e você já fica sabendo qual o tema base da próxima edição do Anunciando o Evangelho Eterno. Então está aí o QR Code e a gente vai trazer aqui 2 respostas de irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada e que, ao enviar, nos ajudaram a direcionar, a organizar, a estruturar o programa de hoje. A primeira participação é de Paulo Márcio de Carvalho, que é de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e que diz o seguinte, aqui tem vários aspectos. São bons os teus ungüentos, falamos sobre isso aqui. Em Cantares 1:3 fala sobre a preservação do corpo, sem manchas, imaculado, em santificação. Outra expressão, unguento derramado, se refere ao derramar do Espírito Santo no Pentecostes. E uma terceira expressão que ele chama a atenção, a voz da rola ouve-se em nossa terra, em Cantares 2:12, profetiza da voz do Espírito Santo falando ao coração do homem. Também Luiz Rocha, de Jacupiranga, São Paulo, ele também elenca várias expressões associadas ao Espírito Santo. São bons os teus ungüentos, preservação do corpo, unguento derramado, Pentecostes. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, o amor de Jesus é melhor que os prazeres desta vida. Aparecem as flores na terra, fala dos dons espirituais. A voz da rola ouve-se em nossa terra, a voz do Espírito Santo.
As vides em flor exalam o seu aroma, a igreja fiel com a beleza dos dons espirituais. Então aí as participações, eu agradeço ao Paulo e ao Luiz que enviaram para nós os seus comentários para o programa de hoje. Bom, a gente então está chegando ao final do programa. Glória a Deus por mais uma experiência, né? Provavelmente nos próximos 2 programas não estarei aqui, mas vocês vão tocar isso aqui e teremos pastor ou pastores convidados, né? Deixa o pessoal na expectativa de quem vai estar aqui. Estaremos numa missão do presbitério e, portanto, não estaremos aqui com os companheiros. Mas, se Deus quiser, em breve a gente está de volta. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Josias, Daniel. Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor Josias, boa viagem. Obrigado. Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Amém. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Se Deus permitir, na próxima semana, os companheiros aqui estarão de volta com você, mas estaremos juntos na mesma comunhão, no mesmo Espírito, sentindo o aroma do mesmo jardim. Deus abençoe. A paz do Senhor.